Amanhã, dia 14 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Diabetes. Estima-se que pelo mundo existam cerca de 300 milhões de doentes com diabetes e em Portugal o número ronda 1.300.000 diabéticos. O objetivo do Dia Mundial da Diabetes é dar a conhecer esta patologia, as suas implicações a todas as pessoas e alertar para os cuidados que se deve ter para a tratar e prevenir. Apesar de ser uma doença que ainda não tem cura, há tratamentos cada vez mais avançados e cómodos para melhorar a qualidade de vida dos doentes, tendo a diabetes uma relação direta com a saúde dos pés. Dr. António Ramos, bem-vindo uma vez mais. Como podemos caracterizar a diabetes e as suas consequências nos pés? Ora, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o vosso amável convite e cumprimentar todos os ouvintes do RCP. A diabetes é uma doença que se caracteriza pela elevada taxa de açúcar no sangue, com a qual o corpo não consegue lidar. Com esta alteração, o diabético fica mais propenso a desenvolver alguns problemas que atingem os pés. Isto porque os nossos pés, assim como todo o corpo humano, têm uma rede sanguínea que faz com que o sangue circule de forma a manter-nos saudáveis. Além da rede sanguínea, tem também igualmente uma extensa ramificação nervosa responsável pela sensibilidade. Quando a diabetes é diagnosticada, é preciso ter atenção os pés, porque com a evolução da doença, especialmente se ela não for convenientemente tratada, pode levar ao aparecimento da neuropatia e de alterações a nível da circulação arterial periférica. A neuropatia é uma complicação a nível dos nervos que provoca a perda de sensibilidade local, ou seja, o indivíduo deixa de sentir, por exemplo, dor no pé e não se apercebe se as alterações da temperatura, se está quente ou frio, o que facilita o aparecimento de feridas. Já na alteração arterial periférica, existe uma diminuição da circulação sanguínea nos membros inferiores, pernas e pés, devido ao estreitamento ou mesmo à obstrução por placas de gordura nos vasos sanguíneos, e isso pode prejudicar a cicatrização das feridas por déficit da presença de oxigênio nessa zona. E o que é então o pé de risco? Ora bem, o pé de risco é geralmente o pé que sofre uma alteração nervosa. Ou seja, os nervos do pé têm como função dar sensibilidade a tudo o que sentimos, vão perdendo essa funcionalidade. Por exemplo, a pessoa pode deixar de sentir ou tocar na água se ela está quente ou fria. A questão das botijas de água quente, muito utilizadas nesta fase do ano, são muito perigosas. No caminhar, pode deixar de sentir se tem uma pedra ou não no interior do sapato. Aqui, em relação às botijas, queria alertar os nossos ouvintes e fazer um apelo para que as substituam por outras formas de calor, nomeadamente, por exemplo, meias de lã. Queria também referir que há algum tempo atrás tivemos um doente com uma situação deste género, que começou por fazer uma pequena queimadura na planta do pé, que depois passou a uma bolha, mais tarde uma ferida, posteriormente a uma úlcera infectada, o que poderia ter levado a uma amputação se não fosse a nossa intervenção em conjunto com uma equipa multidisciplinar. Podíamos dizer que foi um caso de sucesso, pois estamos a falar em cerca de 4 meses de tratamento. E todas as pessoas que sofrem de diabetes padecem também obrigatoriamente de pé diabético? Ora bem, ainda bem que me faz essa pergunta. Gostaria de esclarecer todos os ouvintes que para ter pé diabético é necessário primeiro ser diabético. Só assim podemos falar em pé diabético de risco e suas consequências a curto, médio e longo prazo. O pé diabético pode estar diretamente relacionado com a falta de tratamento adequado à doença. Os doentes que controlam corretamente os níveis de açúcar no sangue fazem exame visual aos pés diariamente e seguem todas as recomendações dos profissionais de saúde, em especial dos podologistas. Muito provavelmente terão mais dificuldades em ter complicações ou pelo menos não serem tão graves, porque começar a tratar uma pequena ferida ou uma úlcera no seu início é muito diferente de fazê-lo quando já tem uma considerável extensão. Quais são os sintomas do pé diabético? Como é que o doente diabético se apercebe que tem o pé de risco? Geralmente os sintomas são dados por um alarme do pé diabético, passam a sentir um formigueiro nas pernas e pés, dormência, sensação de calor, ardor, câimbras e falta de sensibilidade nos membros e nas articulações. A pele também pode escamar e as unhas e os pelos apresentarem crescimento anormal, ou seja, até mesmo deixarem de crescer. No caso das unhas, é muito frequente começarem a engrossar ao longo do tempo. E que outras alterações podem surgir devido ao pé diabético?
Ora bem, quando aparece, se for devidamente tratado, podem surgir úlceras, infecções, isquemia e trombose, entre outras. Estas complicações, no pior dos casos, podem levar à amputação de pequenas e grandes estruturas. Exemplo, dedo, pé, perna, isto porque a diabetes é a principal causa de amputação não traumática dos membros inferiores quando não tratada corretamente. Isto é muito importante. Depois de se manifestarem estes problemas nos pés, existe cura definitiva ou apenas tratamento para controlar os sintomas e as suas consequências? Infelizmente não existe cura, apenas tratamento. Por exemplo, um doente diabético que sofra de neuropatia, como expliquei anteriormente, pode ser controlado se começar a cuidar da diabetes corretamente, fazendo uma correta administração e controle da glicemia no sangue. Já na doença arterial, que há acumulação da gordura nas artérias e que dificulta a circulação do sangue, por se tratar de um problema crónico, precisa de tratamento específico para que amenize, ou mesmo para que não evolua, porque pode também atingir outros órgãos além dos pés. Muito obrigado, Dr. António Ramos. Lembro que para mais informações pode consultar o site www.consultoriodepodologia.com. Esta foi uma primeira abordagem à diabetes e ao pé diabético, um tema ao qual voltaremos então no próximo programa.